No vídeo de hoje, veremos a assustadora história de Daniel Alves, de o astro do futebol a prisioneiro. É isso mesmo. Daniel Alves, com 43 títulos conquistados, é o segundo jogador com mais títulos oficiais na história do futebol, atrás apenas de Lionel Messi. Mas espera aí, vocês devem estar se perguntando, como um jogador tão gigante com tanto dinheiro pode ser preso? E se fosse preso, era só pagar fiança, não é? Pois a história de Daniel Alves não é tão fácil quanto parece. Assista o vídeo completo que eu vou te explicar tudo. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Bom, o Brasil é comum vermos craques surgindo de baixo e com o tempo conquistando o mundo do futebol. Não foi exemplo de Neymar, Pelé, com Daniel Alves, o lateral direito. Não foi diferente, ele conquistou quase tudo o que podia, se tornou um dos jogadores com mais títulos do mundo da bola, ter feito uma bela história com a camisa do Barcelona, um ídolo e um herói de uma geração de ouro do time. Mas foi justamente em Barcelona, mesma cidade, que se consagrou no futebol, que o jogador destruiu todo o seu legado. De mocinho querido por todos a vilão, odiado no mundo, destruindo toda uma carreira de anos no esporte. Agora, ele mora em uma cela que tem uma beliche e divide com outro preso, condenado. Sua única diversão é jogar um jogo de tabuleiro. Vive uma vida literalmente atrás das grades, no presídio Briança. E por isso hoje você vai conferir o decepcionante fim de Daniel Alves. Daniel Alves da Silva começou sua carreira profissional no Bahia em 2001, com 18 anos e com o sonho de se tornar um grande jogador. Não demorou muito para que ele demonstrasse o seu bom futebol em solo baiano e com isso chamasse a atenção do Sevilha na Espanha, que o contratou por empréstimo na temporada 2002 e 2003 na Europa. Rapidamente, Daniel Alves começou a mostrar seu futebol e sua habilidade na lateral direita. Ele era rápido, técnico, sabia marcar e também atacar, o que fez o Sevilha contratar em definitiva em 2003. Com as suas boas atuações na temporada 2003-2004, ele era frequentemente convocado para a seleção brasileira. E justamente nesse ano ele conseguiu seu primeiro grande feito com a camisa amarela, conquistando o Mundial Sub-20 no Sevilha. Daniel achou seu espaço no coração dos torcedores. Constando tudo o que podia, ele defendeu o clube espanhol por 6 temporadas, de 2003 a 2008. Jogou 247 partidas, marcou 15 gols e deu 45 assistências. Além disso, conquistou um total de 5 títulos. Logo, o gigante Barcelona viu potencial no lateral direito. No dia 2 de julho de 2008, pagou cerca de 35 milhões de euros e contratou Daniel Alves, que no clube marcaria sua história no futebol, no time de Messi, Eto'o, Xavi, Iniesta e companhia. Dani assumiu a titularidade logo na sua primeira temporada, seu primeiro gol com grande estilo, uma raça de bola parada. Naquele período, ele foi um dos pilares do time que teve o ano perfeito. A campanha foi consagrada com a tríplice coroa, sendo conquistado o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões da Europa, além das conquistas da Supercopa da Espanha e da Supercopa da Europa. Nos anos seguintes, colocaria Daniel Alves em um patamar ainda maior no número da bola. Ele já era uma das peças fundamentais do Barcelona em campo. Daniel Alves era um lateral completo, dominava o lado defensivo e subia para o ataque, como nenhum outro, sempre aproveitando as brechas da defesa adversária. Ainda de ter dado diversas assistências para o Messi em muitas jogadas no tempo que ficou no clube Barcelona. Ele também conquistou título pela seleção brasileira, como a Copa das Confederações em 2013,
Seu desempenho acima da média durante o período de Barcelona fez com que ele se tornasse querido por lá, tanto pelos jogadores quanto pela torcida, que o amava e o admirava pela dedicação ao clube. Daniel Alves virou ídolo do Barcelona. Entrou no top de 10 jogadores com mais troféus conquistados, 23 títulos no total. Ao todo foram 8 gloriosas temporadas, 391 partidas, 21 gols e 94 assistências. Até que no ano de 2016 ele foi contratado pela Juventus da Itália, deixando um clube e a cidade de Barcelona, com a história marcada com grandes feitos que mais tarde seriam pagados por ele mesmo. No Juventus ele ficou apenas uma temporada, mas chegou a conquistar o campeonato italiano e também a Copa da Itália. Depois foi para o PSG e jogou por 2 temporadas, até que chegou ao São Paulo no dia 23 de junho de 2019. Com 36 anos e outros títulos com a seleção brasileira na Copa das Confederações conquistadas naquele ano. Mas por lá começou uma série de polêmicas que marcaram sua passagem no tricolor. Inicialmente teve um bom começo, marcando gols e conquistando a torcida. No entanto, sua performance começou a declinar ao longo do tempo. Com poucos gols e falta do protagonismo esperado, sua primeira lesão, uma fratura no antebraço, o afastou dos jogos e durante sua recuperação ele postou vídeos tocando pagode em sua casa, fazendo uma grande festa que gerou críticas negativas e descontentamento do clube e dos torcedores tricolor. Ficou revoltado. Sua passagem pelo São Paulo terminou de uma forma melancólica, com ele indo para as Olimpíadas de Tóquio contra a vontade do clube. E apesar de conquistar a medalha de ouro, ele criticou publicamente o São Paulo após a vitória. Isso foi a gota d'água. O contrato dele foi rescindido e houve uma negociação entre jogador e clube para pagar as dívidas. O São Paulo ficou de pagar 60 parcelas de 400 mil para o Daniel Alves, totalizando 24 milhões, mas isso pegou muito mal para o Daniel Alves. Foi muito criticado nas redes sociais após a turbulenta passagem pelo tricolor. Então, ele voltou ao Barcelona em 2022, de graça, já que o time paulista pagava o salário dele. Mas na temporada 2022-2023, Daniel Alves foi jogar no Pumas, no México. Chegou a ser convocado para jogar com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar. E foi em meio a esse período que Daniel Alves estragou toda a sua carreira. No dia 30 de dezembro de 2022, pouco tempo depois da Copa do Mundo do Catar, ele foi curtir suas férias em Barcelona, que fica no centro da cidade e é bem conhecida por muitos famosos, principalmente pelos jogadores irem com frequência. Local foi nessa boate que Daniel Alves, que era casado, cometeu o crime de assédio sexual contra uma mulher de 23 anos. A denúncia foi feita no dia 2 de janeiro de 2023. Um tempo depois, o jogador se apresentou à polícia para prestar depoimento e em seguida foi ao tribunal, onde a juíza escutou os dois lados de algumas testemunhas. Após isso, o processo decretou que o lateral iria cumprir prisão preventiva sem direito à fiança. Por isso, que mesmo tendo tanto dinheiro, ele não conseguiria sair da cadeia, porque a juíza decretou prisão preventiva sem direito à fiança e uma penitenciária de Barcelona. O depoimento da mulher foi definido como sólido, chamado Daniel Alves. Foram encontradas contradições, já que ao conversar com a polícia ele disse que não conhecia a moça, mas em frente à juíza se desmentiu, dizendo que praticou o ato com consentimento da vítima. Ao todo, ele mudou a versão de seu depoimento 5 vezes. Daniel Alves saiu em diversos jornais, principalmente nos espanhóis, manchando todo o seu legado que havia demorado anos para ser conquistado em solo espanhol. Muitos torcedores que o admiravam revelaram ficar decepcionados após saber do crime do jogador. A mulher de Daniel Alves, Joana Sanz,
que era casada com ele há 7 anos, publicou uma carta em sua rede social indicando que amava o jogador, mas que Pico se encerrava após disso. Ela apagou todas as fotos com o lateral e parou de seguir ele. Joana deu entrada no processo de divórcio e saiu da casa que detinham na Espanha. Ainda o jogador seguiu preso até que em junho uma nova tentativa de soltura foi solicitada por sua defesa, o que acabou sendo negado. O jogador novamente teve que continuar atrás das grades. Para piorar, a juíza o indicou pelo crime de abuso sexual, alegando ter provas necessárias para levar Daniel Alves para um julgamento. Uma TV espanhola divulgou imagens dele preso durante uma audiência. Ele estava vestindo roupas pretas, tênis branco e estava ao lado de policiais. A penitenciária onde Daniel Alves fica é chamada de Bran. Por lá, ele divide uma cela com um preso que já foi um guarda-costas de um astro do futebol, o Ronaldinho Gaúcho. Clássico. O mais antigo ensina um novato as regras internas. A prisão no pátio, o jogador tem conversado com outros presos e dado autógrafos, segundo condenado que foi libertado em janeiro de 2023. O cara ainda mostrou uma camisa do Barcelona com a assinatura dada por Daniel Alves. O Daniel costuma se levantar às 7h40 da manhã para estar pronto para a contagem, que acontece às 8. Em seguida, ele toma café e vai para o pátio. O almoço é às 1 da tarde. Ele passa toda a tarde na cela e às 5 pode voltar ao pátio. O jantar é servido às 7 horas da noite e às 9 o jogador está de volta à cela. As luzes são apagadas às 11 da noite. Atualmente, ele pode receber visita de familiares e autorizar o nome de outras 10 pessoas. Além disso, tem direito a 20 ligações de 8 minutos por semana. As ações são do jornalista espanhol Kike. Atualmente, Daniel Alves está prestes a completar 9 meses presos em Barcelona e aguarda julgamento do juiz. Caso seja sentenciado como culpado pelo crime cometido na boate contra a jovem de 23 anos, o jogador pode pegar até 12 anos de prisão. Na Espanha, em outubro de 2023, a modelo Joana desistiu do processo de divórcio sobre a justificativa de que não quer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil. Em Juazeiro, na Bahia, onde Daniel Alves nasceu e era muito querido, tinha uma estátua homenageando ele. Porém, após o suposto crime, a escultura foi vandalizada. Segundo a prefeitura da cidade, a própria população retirou as fitas e sacos plásticos das estátuas. Nas redes sociais, o irmão do atleta, o Ney Alves, se pronunciou sobre o caso, passando somente para lembrar que o meu irmão está aguardando o julgamento. E a pergunta é, se ele provar a inocência, se ele for absolvido, como faremos? Deus nos abençoe e nos proteja. O jogador deu uma entrevista de jornal espanhol, A Vanguardia, e afirmou ser inocente e garantiu que não sabe o motivo da mulher ter feito a denúncia, mas que ele a perdoa por qualquer acusação falsa. Daniel Alves disse ainda que só deve desculpas à sua esposa, pediu perdão dela e quer reatar seu casamento, pois Daniel Alves começou bem sua carreira, foi crescendo e marcando seu nome pelos clubes que passou, principalmente pelo Barcelona, onde ele mais brilhou e conquistou títulos. Se tornou ídolo, jogador histórico do clube e respeito na Espanha, mas justamente em Barcelona, onde era amado e querido, onde ele mesmo destruiu sua carreira, indo de herói a vilão, por escolhas totalmente erradas. E para a justiça espanhola, ele deve pagar pelo crime. Caso seja realmente culpado, de 40 anos, poderia perder tudo o que conquistou. Fala aqui nos comentários o que você acha sobre isso.